Então, queridos, nessa aula aqui vai ser uma aula rapidinha, onde eu vou só dar uma contextualizada num trabalho de G2 que a gente vai fazer, que é um projeto extensionista, né? E aí eu deixei aberto aqui a página de um departamento da PUC, né, que cuida disso, né, desses projetos de extensão, né, de extensão universitária. Eu acho que vocês devem fazer, vocês não fizeram ainda, vocês vão fazer mais algum trabalho de extensão universitária ao longo da faculdade, né? Que é meio que um lance de um conceito de da PUC trocar conhecimento com a sociedade, né? Com instituições, né? E organizações de fora da PUC, tá? E aí tem para promover esse impacto social aqui e com 17 objetivos que foram desenvolvidos e organizados pela ONU, tá? São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem essa sigla ODS aqui. Então, teoricamente, esses projetos de extensão têm que respeitar ou tentar atender a pelo menos um desses objetivos aqui. E aí, geralmente a galera trabalha com comunicação comunitária, com ONGs, com empresas do terceiro setor, assim, né? Com educação pública, tem um monte de projeto que a PUC faz assim para atender esses objetivos aqui, né? E aí essa disciplina é uma das disciplinas que tem esse projeto extensionista, né? Tem que ter uma parte do nosso das horas da nossa disciplina tem que atender essas paradas, tá? E aí são esses 17 aqui, né? Erradicar a pobreza, acabar com a fome, promover vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis, trabalho digno, crescimento econômico, inovação em infraestruturas, reduzir desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentável, combater a alteração climática, oceanos, mares e recursos marinhos, ecossistemas terrestres, biodiversidade, paz e justiça e parcerias para o desenvolvimento, né? São esses lances aqui. A gente vai trabalhar com um projeto de jornal comunitário e alternativo, um jornal local, assim, tá? Que, e aí a gente vai fazer uma parceria, que é esse jornal que dá notícias. O nome do jornal é JB em Folhas, e ele é um jornal meio independente e pequeno e comunitário, assim, que dá notícias e serviços de jornais em torno do Jardim Botânico. Maitá, Gávea, Lagoa, e não lembro mais qual. Cadê? Aqui. O Maitá, Jardim Botânico, Horto, parte da Lagoa e Gávea, né? E aí tem umas coisas aqui, ó, até no semestre passado, né? A gente fez um projeto com a galera aqui da comunidade do Horto, né? Que eles, há pouco tempo só, que eles conseguiram o direito à moradia aqui, então a gente fez um trabalho de conscientização ecológica da comunidade, assim, né? No semestre passado, que foi bem maneiro. E aí eles têm uma parceria também bacana com a galera desse JB em Folhas aqui, tá? Depois vocês podem entrar no site para dar uma olhada quais são as notícias, qual é o tipo de coisa, tem umas colunas e tal, né? E é um jornal, eu conversei com a Cris, tá? Eu esqueci o sobrenome dela aqui, acho que é Cristina Martins, tá? Depois eu vou botar direitinho. E aí eu conversei com ela para a gente ajudar ela com uma questão gráfica, assim, né? A gente vai ajudar ela com prestando um serviço de diagramação, tá? E aí eles têm uma presença bacana no site, eles têm um Instagram também, eles fazem uma newsletter com as notícias que saem aqui, com as reportagens que saem aqui, eles têm um canal no YouTube e tal. E até antes da pandemia, até a pandemia, né? Eles tinham isso tudo e eles também tinham uma versão impressa, né? Eles faziam uma revista impressa pequenininha assim, né? Com essas notícias, e aí tinha anunciante, isso era distribuído gratuitamente para a galera desses bairros, né? E isso era financiado com os anunciantes.
Mas, pô, com o lance da pandemia, isso acabou, não é mais impresso, né? E aí, a Cris estava com esse desejo de fazer a volta da impressão dessa revista, né? Dessa versão impressa do JB em folhas. Né? E aí, o que está rolando? Tem uma outra professora, que é a Lilian Sabac, ela é professora, ela é mais da galera de jornalismo, né? Então vocês de estudo de mídia talvez não conheçam, não tem muito contato com ela. Ela tem turmas de jornalismo que estão fazendo, que os alunos estão fazendo matérias que vão ser publicadas no site do JB em Folhas. Né? E aí a ideia que a gente teve foi o seguinte, foi pegar essas matérias que outros alunos de jornalismo estão fazendo, muitas já estão quase prontas e tal, tem foto com tudo, e as nossas turmas aqui de linguagem gráfica vão diagramar essa revista para ser impressa, tá? E aí eles estão, a Cris está bem pilhada e feliz de conseguir parceria financeira para viabilizar essa impressão. Então, seria um próximo muito maneiro, seria um trabalho que vocês iam fazer, né, de diagramar essas matérias no formato A5, né, que é metade de um chamequinho, assim, né? Pega aquela folha A4, dobra no meio, vira um A5. E aí vocês diagramariam tudo com orientação do Diogo Maduel. Tá? Esse é um trabalho que vai valer mais nota de G2. Eu dividiria vocês em grupos, né? E aí meio que cada grupo ia fazer uma das matérias. Tá? Tá entendido? E, bom, seria isso. Tá? Eles estão, deixa eu... E aí, pelo que ela me falou, tem três grandes editorias assim que os alunos estão fazendo. Né? Eu queria pegar meu celular para ver. Mas eu sei que uma é sobre os teatros da região, né? E aí tem essa parte cultural, né? Tem uma outra, cara, tem uma terceira que eu esqueci, que aqui tem mais. Eu sei que vai ter uma parada sobre teatro, sobre teatros e cultura na região. Um levantamento das igrejas da região também, né? Com um breve histórico de cada um. E muitas matérias, mas muitas matérias sobre a Rocinha, porque a Lilian também tem uma parceria histórica com o jornal da Rocinha, que é o Fala Rossi. Então, eles produzem muitas coisas com temas dessa comunidade, né? E aí vão ser essas três paradas. E aí eu vou dividir vocês com, né? Cada grupo vai diagramar uma matéria, tá? E aí mais para frente eu vou dar dicas para vocês assim, né? Porque eu separei aqui essa página aqui do Behance com projetos de diagramação de revista, de design de revista, que eu achei legal para mostrar para os alunos aqui. Mas assim, a gente nunca entrou especificamente, né, em design de revista, assim, por ter um caráter um pouco mais jornalístico, assim. Mas muita coisa que a gente já viu em diagramação de anúncio, de carrossel, de pôster e o escambau, é facilmente replicável para design de revista, tá? E eu, sinceramente, não é caô de professor, assim. Eu aprendi muita coisa sobre organização visual e uma criação de uma narrativa, de uma narrativa gráfica por conta de diagramação de revista, assim, né? Tem muito lance de hierarquia que a gente já trabalha, né, nas nossas tarefas, assim, né, que vai ser aplicável aqui. Eu só vou tentar explicar depois umas coisas mais específicas sobre essa linguagem de diagramação de revista, né? E aí eu vou tentar dar um panorama rápido aqui, assim, né? Provavelmente algum grupo vai ficar responsável pela capa e pelos índices da revista, né? E aí, cara, tem um lance que vou tentar fazer bem rápido assim, né? Que
Eu tinha separado aqui uns tópicos. Bom, já falei das ODS, já também folhas de linha Sabac, que é, quem vai ficar com capa, assim, né? A gente, quando bate o olho, né, a gente tem que saber qual é o veículo, né? Qual é o nome desse veículo. Então, vai ter um JB em folhas com algum tipo de destaque, né? É importante ter data também, né? E chamadas e assim, uma divulgação, né? De uma matéria principal, né? E de outras matérias importantes também, tá? Então, dá para ver aqui que sempre tem, assim, nesses exemplos da época aqui, né? A gente bate o olho e consegue ver época bem grande, né? Também ali a data, né? E uma matéria principal, que tem uma imagem gigante e um texto grande também, né? E aí, durante esse tempo aqui, nessa fase, a revista Época, que era uma revista da Editora Globo, né? Usava essa tarja, essa caixinha aqui com mais 3 chamadinhas, né? E dá para ver aqui, ó, que nessas 3 chamadinhas tem hierarquia também, né? Assim, tem a bola está com elas, com a fonte maior, e aí tem uma descrição do que é uma matéria numa fonte menor e quem fez a matéria, tá? E aqui tem mais informações, aqui do lado tem mais informações, ó, o número, né? Aí nós outros param uns textos legais aqui, assim. Então, tem isso, né? De ter, mesmo nessa chamada menor aqui, tem uma hierarquia de um grupo de texto principal, um secundário e os créditos com menos, né? Meio que brigando por importância aqui, né? Dá para ver que aqui é tudo caixa alta, aqui é tudo caixa alta e aqui é diferente, né? Tem caixa alta e baixa. Aqui embaixo é o mesmo esquema, né? Na matéria, na chamada da matéria principal, né? Meio que a gente pode falar que é meio assim, né? Um título, um subtítulo e os créditos, tá? E aí a diferença aqui é pelo tamanho da fonte e aqui nem tanto pelo tamanho da fonte, mas pelo fato de ter caixa alta e caixa baixa. E aí tem um lance que assim, a gente cria essas diferenças tanto para dar importância quanto para separar categorias de informação, tá? E aí isso é aplicável para capa de revista, para pôster de filme e para card de Instagram e para, sei lá, programação visual de aplicativo, sacou? A gente bate o olho e vê o que que é menu, o que que é opção, né? Por conta dessas diferenças de tamanho, assim, né? Isso está presente, pô, num monte de coisas, assim, né? Isso se repete, tá? E aí tem esse lance aqui das capas da época. Vou fechar isso aqui, tentar fechar isso aqui, para tentar ver uma outra parada. Aqui são só capas, né? Deixa eu ver aqui, nessa revista, que, pô, de repente tem, eu quero ver se tem aqui, pô, um sumário com poucas coisas, né? Mas tem, não sei se é o melhor exemplo de todos, mas vamos usar assim mesmo. Dá para ver aqui que, pô, visualmente a gente bate o olho nessas fotos e na página em que ele se encontra, né? E aí depois a gente vem aqui para esse texto aqui, né? Que aqui está dizendo só uma palavra-chave, né? Lollapalooza, não sei aquela música, não sei das da dubstep e tal, né? Deixa eu ver se essa Variety, cara, aqui deve ter coisa boa, hein? Uma capa irada sobre o Oscar com a Whoopi Goldberg. Deixa eu ver, não tem coisa não tem. Vamos fechar. Galileu, revista Galileu. Redesign. Pô, aqui, vamos ver. Esse redesign de 2018 da revista Galileu. Revista da Editora Globo também. Tudo em inglês, hein, rapaz?
Aí eu acho que tem um. Eu vou falar que tem um antes e depois, mas não tem não, né? Irada a capa, hein? Ó, também com a chamada principal e uma tarja com chamadinhas menores, né? E também com aquelas duas categorias de informação, né? Meio que assim, título e subtítulo, né? Uma fonte grande e outra menor, tá? Aqui é um pouco diferente, porque, não sei se dá para ver aqui, ó. Físico brasileiro, Ivair Gontijo conta como chegou à NASA. Não tem quem escreveu, mas tem o número da página direto aqui para a gente pular para a página que a gente quer que a gente vê e se interessar, a gente vai para o próximo. Mais capas, seguindo a... Ah, isso era... não sei. Ficou bem limpo aqui. Ah, isso era como era, eu acho. Acho que era mais poluidinho, assim. E aí aqui tem as editorias. Eu queria ver se tem um exemplo. Daqui a pouco eu volto aqui. Olha só, o índice aqui, eu acho que tem um antes e depois, cara. Eu acho que era assim e ficou assado, né? De índice também, mas é maneiro, ó. Tem aqui umas sessões, né? Uma sessão antimatéria, uma sessão de matérias, né? E aí, pô, dá para ver que nas matérias aqui a galera escolheu uma para ser a principal, né? E aqui sempre tem foto, página e o título. Foto, página e o título, né? Foto, página e o título. Aqui não tem, tem só página e título, mas beleza. Eu acho que essa aqui é uma opção mais limpa depois do redesign, né? Eles escolheram uma matéria para dar um destacão, para ser a matéria principal mesmo, né? E aí dividiram também aqui né, nessa seção de matéria e matérias também. Mas assim, dá para ver aqui, ó, que batendo o olho, a gente consegue enxergar bem mais rápido, né, a página, né? O 7, 10, 16, 20, 24, blá, blá, a gente enxerga muito mais rápido. A gente consegue quase que passar de um número para o outro, assim, porque eles estão reinando na hierarquia, né? E isso é um recurso muito bacana. Enquanto que nesse exemplo da esquerda aqui, é, os números ainda estão em destaque, mas, ó, coçando o pé, aí eu fico fora do negócio. Os números ainda estão em destaque, vou tentar coçar o pé de outra maneira, assim, ó, para o outro lado, para ficar equilibrado. Risos aí nos emojis. Apesar de estar em destaque aqui, eles não estão com tanto destaque assim. Então a gente tem que meio que tem que ler o conjunto todo para decifrar, enquanto que aqui, por conta da hierarquia, né, a gente consegue navegar de um grupo de informações para o outro. Aqui também a gente consegue ver com mais clareza, né, esse subtítulo, né, que funciona quase como um tópico, né? Assim, né, dá para ver ali, né? Uber nos céus, destruição do sei lá o quê. No jogo, não consigo ler, hein? Medicina conectada. A gente consegue ler essa palavra-chave, né? Então, tem um lance de navegação pela página, né? Que a gente tem que prestar bastante atenção. E isso se dá de como assim? A gente tem que facilitar essa navegação pela página para o público, tá? E aí, o exemplo da esquerda é legal, mas o exemplo da direita é mais claro, tá certo? Porque a gente consegue navegar por esses grupos, a gente consegue navegar por esses grupos de informação mais facilmente e, tão importante quanto, a gente consegue identificar e separar esses grupos de informação muito facilmente, tá? Pelo tamanho que as coisas têm, pela variação de tamanho que as coisas têm, gigante, médio, pequena, pela distância em que eles estão agrupados. Esses três elementos aqui, ó, estão bem juntinhos, mas eles estão bem separados do próximo grupo, né? Tem uma distância aqui, tem um vazio aqui muito claro, né? Nesse exemplo da esquerda aqui, é legal, tem um fio dividindo, mas acaba ficando mais poluído, tá? Então, pô, esse exemplo aqui tá bem bacana. Esse lance de como a gente consegue navegar e identificar por esses grupos de informação é muito importante para diagramar qualquer troço, como eu falei, né? Card de Instagram, é, tela de vídeo no YouTube e revista, tá? Então, vamos lá.
tem esses lances aqui. Eu vou fechar essa imagem para ver mais imagens aqui, tá? E aí tem umas aberturas de matéria aqui, umas matérias com várias páginas, provavelmente vocês vão fazer isso, né? Mas deixa eu ver se eu consigo ver uma coisa mais comunzinha. Essa revista tem muito, é baseada em muitas imagens, né? Aqui nesse exemplo, por exemplo, né? Então, olha só, tem um dossiê sobre agrotóxicos. Deixa eu ver se eu consigo dar Ctrl+. Não. Deixa eu ver se eu consigo Ctrl+ aqui. Deixa eu fechar isso. Ver se eu consigo dar Ctrl+ aqui. Também não. Que beleza. Mas vamos lá. Aí a matéria começa aqui com essa, tipo, capa de matéria, sacou? A gente chama de abertura de matéria, né? Onde tem uma imagem, está falando que é da editoria do dossiê, e aí tem um título, subtítulo e créditos, né? E é importante, eu vou reforçar isso, vou reforçar mais algumas vezes. A gente, olhando, a gente consegue perceber essas categorias de informação só pelo tamanho que elas têm. E assim, coisa de nerd, de diagramação, assim, né? De como a gente consegue perceber essas categorias de informação só pelo tamanho, é tudo informação textual, é tudo palavrinha, mas a gente consegue dizer que importância elas têm e o que elas representam só pelo tamanho, só pelo jeito que elas estão diagramadas, tá? É gigante, chama muita atenção, é título. Está perto do título e auxilia o título, né? De algum jeito, é o subtítulo, tá certo? Tem o nome de alguém ali em negrito, o nome do lado do cargo da pessoa, é crédito, né? A gente consegue diferenciar o que é nome e o que é cargo, porque um está em negrito, um está em regular, um está em caixa alta, outro está em caixa baixa, né? E pô, lindo. A gente conseguiu separar as categorias de informação só por essas dicas visuais bem bobas, né? De botar uma coisa maior, uma coisa em negrito, outra coisa em regular, uma coisa em caixa alta, outra coisa sem ser caixa alta, né? E a gente consegue ir navegando e presumindo que função cada pedacinho de texto desse tem no design geral, né? No geral da página, né? No contexto geral. E aí aqui embaixo isso se repete, né? A matéria continua por mais essas duas páginas aqui, né? Então a matéria começa aqui nessa primeira, vem nessas duas e termina nessas terceiras aqui, tá? E aí ele pegou um grande bloco de informação, dividiu em bloquinhos menores, dá para você ver aqui, né? Esse bloquinho, esse bloquinho, esse bloquinho, esse bloquinho, esse bloquinho. Aqui também tem um lance que funciona como título e subtítulo, né? E vai acabar em 10 minutos, ok. E a gente vê essa diferença de tamanhos aqui, né? Isso rola. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Cara, aqui embaixo é um exemplo lindo de uso de espaço negativo, né? De espaço vazio, né? Nesses dois exemplos aqui, né? Mas são de entrevistas aqui é chamado de papo cabeça, aqui é só entrevista mesmo. Mas é maneiro como esse vazio, na verdade, até dá importância, né? Esse vazio dá importância e facilita a leitura desse título. Esse vazio dá importância para essa informação destacada aqui, que geralmente é chamada de olho, tá? E é isso, né? Olha que demais aqui, cara, como essa letra grandona né? Leva o nosso olho para começar a ler o texto para cá, né? Então, tem isso também, de como a hierarquia cria esses pontos de entrada na informação, né? A gente vê o título, associa o título com a foto, aqui também associa o título com a foto, são as coisas que mais chamam a atenção aqui e tal, né? E a gente vai entrando na informação com essa hierarquia aqui, né? Aqui a gente, pô, associa muito melhor do que aqui, porque eles estão mais próximos, tá? E aí a gente pula para o subtítulo, né, que tem uma fonte média, né? E aí depois o nosso olho vem para cá e começa a ler o texto, tá? E aí é importante assim, se o texto é muito grande, e os nossos textos serão grandes, tá?
A galera falou que já tem a meta, né, é que eles tenham 6.000 caracteres. Eu vou ver como é que isso funciona na diagramação da revista aqui, né? E aí, se o texto for muito grande, a gente quebra ele em pedaços menores com entretítulos, tá? Aqui, no caso, tem os entretítulos em negrito aqui, né, que funcionam como uma... Aqui, a gente pula de uma pergunta para outra com esses negritos, né? Mas eu acho que mais para frente... Pô, aqui não dá para ver. Vou ver se eu acho os entretítulos aqui. Pô, aqui tem, né? Tá vendo? Tem os títulos maiores em negrito aqui. Isso serve também, assim, o nosso olho, a dinâmica de leitura de um conteúdo grande assim, a gente tenta forçar o público a começar a ler lá do começo, tá? Por isso que a gente bota aqui muito destaque, destaque menor e destaque menor para tentar ir capturando a atenção, né, com essa hierarquia. Mas depois, cara, a gente assim, putz, achei chato, vou para a próxima página, né? Ah, achei chato, vou para a próxima página. Aqui, talvez assim, o nosso olho fique escaneando a página, né, e se detendo em pontos de atenção. E aí é por isso que é importante a gente criar esses pontos de entrada, né? De botar uma coisa maior, uma coisa em negrito, um texto dividido, porque a gente vai fazer assim, esse texto em negrito aqui achei chato, esse aqui achei chato, esse aqui achei chato, esse aqui até que eu gostei mais ou menos. E aí eu começo a ler o que está perto dele, tá? A dinâmica é meio essa. E aí por isso que é importante quebrar um texto grande em textos menorzinhos e fazer esses chamarizes, né? Botar uma foto com uma fala interessante do cara, sacou? De tentar ir criando esses pontos de atenção, tá beleza? Ó, aqui é um exemplo ótimo de olho também, porque é assim, putz, texto demais, não quero saber sobre isso, mas de repente isso aqui, o cara, achei isso aqui interessante, vou tentar achar no texto aqui alguma coisa relacionada a esse trechinho aqui, que geralmente é chamado de olho, tá? A gente vai tentar criar essas estratégias de captura de atenção, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês também esses links aqui, tá? Que eu botei aqui em cima. Eu vou tentar fechar essa parada aqui. Eu acho que eu vou voltar aqui, né? De outros designs de revista, assim, e dá para ver que eu gostava muito dessa revista Galileu aqui nessa época, tá? E eu peguei coisas que ganharam prêmio aqui, tá vendo? SPD provavelmente são coisas que ganharam prêmio ali e tal. Tem matérias que são exemplos de trabalhos de aluno também, né? Cara, eu acho que aqui tem uns lances de hierarquia bem bacana, cara. Tá, isso aqui é uma matéria de boas-vindas para novos funcionários dessa agência de publicidade Crispim e Veiga. Olha isso, hein? Mas, pô, deve ter um design bonitão aqui, ó. A hierarquia braba aqui, ó. Não vou contratar. Né? Gigante e menorzinho, pô, bacana pra caramba. Eu acho até que a gente pode se inspirar que o tamanho da revista vai ser um tamanho relativamente pequeno, tipo esse daqui, tá vendo? A pessoa tá segurando com as mãos aqui, relativamente pequeno. E aí não vai ter, não pode ser igual a da revista Galileu ali, que tem espaço para ter texto pra caramba. A gente vai ter um espaço bem reduzido, tá? Até a gente vai, talvez a gente não coloque a matéria inteira na revista. A gente bote, assim, trechos importantes e pedindo para os leitores continuarem a ler a matéria no site. Tá? Eu vou fazer esse teste, mas eu acho que não vai caber os 6.000 caracteres na parada. Mas acho que a gente pode se inspirar até nisso aqui também, para deixar mais visual, né? Para ser um chamariz para ver a matéria inteira no site. Pô, mas eles têm exemplos bacanas, ó. Um pouco texto, bastante espaço de respiro, tá? Acho que vai ser mais nessa vibe aqui. Pô, mas eu acho que eu já falei mais ou menos, já dei essa bela introdução, né? Esses exemplos aqui, exemplos aqui bem maneiros, cara. Esse aqui eu mostrei para a galera de jornalismo. Tá acabando o tempo já aqui. Né? Também tem essa parada de abertura de matéria, né? Com uma imagem bacana, o título, o subtítulo, né? E aí dá para ver aqui, ó, grupinho de informação com fontes finas e pequenas, bem separadas desse outro grupinho de informação com tudo em caixa alta, e uma fonte sem serif, uma fonte bastão. Aqui em cima, o Epidemia da Ansiedade, a ansiedade está com fontes com serifa, né?
Então, a gente consegue ver bem esses três grupos de informação. E aí a gente vai intuir que função eles têm nessa comunicação aqui. Nas páginas de dentro, ó, tem aquela letra grandona para trazer o nosso olho para cá e começar a ler o texto. Tem entretítulos que quebram um texto grande em textos menores, né? Tem essas coisas com a função de olho, né? Que é esse termo jornalístico, né? De um trecho do texto, só para chamar a nossa atenção, um destaque de uma informação importante para chamar a nossa atenção ali, né? E aí na página de baixo também o mesmo esquema, né? Tem uma parada aqui, ó, uma função de olho também para trazer o nosso olho para cá e começar a ler o texto, entre títulos que dividem, né? Pegar trechos da matéria e fazer essas caixas, né? A galera chama de box mesmo, assim, para dividir, né? E para chamar a atenção. Vou ler isso aqui, se for interessante, eu vou ler o texto inteiro. Aqui é a mesma coisa, né? E de como aqui tem esse lance de hierarquia, né? De textos, de pedaços grandes e pequenos, preto e amarelo, branco e amarelo, grande branco e pequeno amarelo, né? Aqui é o mesmo lance. Ó, né? Bem legal, né? Tá certo, queridos? E aí eu vou dar mais umas. Antes da gente começar a fazer, eu vou tentar sensibilizar vocês com mais dicas, assim, né? De dicas e convenções, né? Da diagramação de revista, tá? E como isso dialoga com outras paradas também, com pôsteres e outras coisas do mundo do design gráfico e da comunicação, porque eu acredito piamente assim que eles dialogam muito, a gente consegue aprender muito com isso para aplicar num monte de coisas, tá certo? E eu acho que a gente deve ter assim umas 2 semanas, né, umas 4 aulas, talvez 5, para diagramar isso. Aí a gente vai mostrar isso para a nossa cliente do JB em Folhas. Aí ela vai aproveitar, dar dicas, dar essa devolutiva e tomara que isso seja impresso ainda esse semestre. Ia ser irado, tá? E vai ter uma apresentação no dia 3, tá? Uma apresentação com todos esses trabalhos e a presença dos clientes. É tipo um evento, tipo um seminário que a Lilian geralmente ela sempre faz, né? No início, no final dos semestres, né? Uma grande reunião, aí os clientes ganham um diploma de participação, né? No projeto de extensão da PUC. É maneiro, vocês apresentam também o que vocês fizeram, tá? E aí é bem um seminário, um eventão, assim, que é maneiro que vocês todos se reúnem com os clientes e é um lance legal. Então, se calhar sendo no dia das nossas aulas, eu vou pedir para vocês irem também, vocês participarem desse evento, tá? De apresentação.